Minha rapaziada. A gente liga, a gente apura. Dá vontade de nem apurar mais, sabia? Dá vontade de deixar o telefone pra lá. Tô olhando aqui pra ele. Toda vez que eu pego o telefone pra tentar descobrir uma informação, ver uma notícia pior. Dessa vez, a notícia é que o Wellington Rato se aproxima do esporte, né? A gente já tinha falado desde o início que existia essa concorrência, não é nenhuma novidade. Mas existia um cenário de confiança ali, sabe? Existia uma proximidade do staff com o Atlético. E o jogador agora tá indo pro esporte. Não sei se a Série A pesou, não sei se o lado financeiro pesou. Não sei se a relação Vitória e Atlético, de tudo que aconteceu com o Maestrano pesou. Mas a realidade é essa. O Wellington Rato deve ser jogador do esporte, mas beleza, o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é um jogador que, querendo ou não deixa de ser um reforço, né? Quando o mercado não passa a nos oferecer as peças que a gente gostaria de ter, a gente vai ter que começar a olhar para dentro do clube, a gente vai ter que começar a olhar para a base. E um jogador que já era para ter uma sequência maior no time principal, que é o Dudu. O Dudu, para quem não lembra, é um jogador que foi um grande destaque das categorias de base do Atlético, um grande destaque das categorias de base da seleção brasileira. Ele tinha subido já para o principal no começo do ano, sofreu uma pancada no treino, acabou machucando o ombro, clavícula, enfim. E agora já está à disposição do técnico da Helman. É muito importante a gente deixar isso claro. O técnico da Helman vai ter que entender. Quero levar ele para o jogo, não quero levar ele para o jogo, mas que ele está à disposição, ele está à disposição. E acho que é um momento muito importante da gente ter o Dudu de volta, principalmente que é um momento de mudança tática que a gente passa a depender mais, a gente passa a precisar mais que os nossos meias façam a diferença, né? Se você for botar na ponta do lápis, o Odair, ele claramente opta por uma mudança onde você vai ter dois jogadores de construção, dois meias ali no último terço do time do Atlético. Aí você tem Zapelli, você tem Juliano, você tem o próprio João Cruz, e agora você ganha a opção do Dudu, que sempre foi um meia de muita qualidade, sempre foi a principal aposta do Atlético, dos jogadores da base, qual poderia dar o principal e o maior retorno para o Atlético. E o Dudu, ele agora vai poder realmente impactar no time principal do Atlético. Qualidade nem se fala, né, cara? Eu acho que assim, a gente pode discutir posicionamento, a gente pode discutir impacto pô, que o jogador jovem vai ter, se ele vai receber as devidas oportunidades, mas qualidade eu acho que é o ponto que o Dudu ele mais traz para esse time do Atlético. Jogador com uma leitura de jogo muito boa, um jogador que sabe jogar em espaço curto, um jogador que tem uma boa batida na bola, e um jogador que tem refino. A bola bate nele e o jogo acontece. Eu acho que essa é a principal característica que um camisa 10 pode ter. A bola bate nele e as coisas fluem. Então, a chegada do Dudu nesse time principal do Atlético passando a ser uma oportunidade de ser utilizado constantemente pelo técnico da Elmo, eu pelo menos considero um reforço. O Dudu não é aquele jogador que a gente está pedindo que quase que suba do 17 para o time principal. O Dudu é um jogador que eu acho que fez esse caminho da base, passando para o time principal da melhor maneira possível. Então, isso, no final das contas, faz com que o Dudu chegue para esse momento de uma maneira mais madura, de uma forma que ele passou por muita coisa, lesão e tudo mais. Já viveu o sucesso de ser camisa 10 de seleção de base, ele já viveu a merda da lesão. Então, assim, com a qualidade que ele tem, com a maturidade que, querendo ou não, ele adquiriu, com o processo que eu acho que foi muito bem feito no caso do Dudu, eu acho que ele chega mais pronto para ser uma peça. Acho que chega mais pronto para ser uma alternativa dentro de um meio-campo que promete ser um setor protagonista para o Atlético. O Atlético é um time que quer ficar mais com a bola. O Dudu é um jogador que se sente muito confortável com a bola. O Atlético é um time que quer ter mais controle do jogo. O Dudu é um jogador que oferece mais esse controle do jogo, oferece mais essas possibilidades de você ter um meio-campo criativo. Então é aquilo, né? É o jogador certo na hora certa. Aí vai também da coragem que o Atlético vai ter de botar o Dudu em campo. A gente sabe que o Atlético é extremamente receoso
na hora de botar jogadores da base, ainda mais jogadores da base que prometem muito. Parece que o Atlético tem uma covardia ali. Ah, não vou utilizar esse jogador porque esse jogador promete, se não explodir eu vou ter dificuldade. Cara, se o jogador promete, se o jogador tem qualidade, se o jogador tem capacidade de desequilíbrio, puta, bicho, puxa ele, utiliza ele. Chama ele ali pra ser uma alternativa. A gente viu nos últimos 2 jogos o João participando de gol. E assim, seria muito legal em alguns recortes a gente ter, por exemplo, João e Dudu como peças importantes desse time do Atlético. João e Dudu como peças, cara, que trazem qualidade para a equipe principal do Atlético. Independente das movimentações de mercado da bola do Atlético serem saudáveis ou não, as movimentações de mercado da bola do Atlético acontecerem ou não, é muito importante o Atlético ter essa capacidade de produzir talento. Ter essa capacidade de ser um clube revelador numa boa noção que os caras que vão subir não vão ser peças de rotação, mas vão ser peças de impacto. O Atlético sonha em ser um dos principais reveladores do futebol mundial, já é um dos principais vendedores do futebol mundial, mas eu acho que essa utilização da base, para ser mais impactante, ela precisa dessa coragem para utilizar o jogador e dessa rotatividade. Ah, revelamos tal? Precisamos revelar de novo, precisamos revelar de novo. Não é que tem que ter uma cobrança, mas precisa ter uma confiança no processo de revelar jogadores por parte do Atlético, que esse processo ele é positivo o suficiente para a gente apostar e acreditar que a gente vai tirar reforços dali. Se a gente for botar na ponta do lápis hoje no time principal do Atlético, o Mikael no gol, aí você tem o Cauã Moraes na lateral direita, você tem Belez e Arthur Dias na zaga, você tem Léo Derek na lateral esquerda, e no meio campo você tem João, você tem Dudu, sabe? O Riquelme sendo em muitos momentos puxado pro time principal, aí você tem mais à frente alternativas também, o Wallace constantemente convocado, o próprio Kaique, o próprio Sorriso. O Atlético pode ter um time da base, assim, se ele quiser. Sabe? Então, volto a dizer, a gente trata como reforço, mas não é uma fuga de responsabilizar a diretoria do Atlético das movimentações fracassadas que ela porra, não consegue desenvolver. O Dudu ele tinha que ser mais uma peça a somar, a agregar ao elenco principal do Atlético. Hoje a gente enxerga no Dudu, hoje a gente enxerga no Julimar, no Kaique, no Sorriso. Os principais reforços que o Atlético pode vir a ter que são jogadores que já estão no clube. Exatamente porque parece ser muito difícil o Atlético conseguir contratar jogadores de impacto. Parece ser muito difícil o Atlético conseguir contratar jogadores de movimentação. E a movimentação que eu digo não é movimentação dentro de campo, mas que movimentem o patamar que o Atlético está hoje. Mas o Dudu não tem nada a ver com isso. O Dudu é um jogador que chega para poder agregar. Fisicamente parece estar muito mais forte, eu acho que esse é um ponto muito importante. Se a gente vê a estrutura física do Dudu, parece estar muito mais sólido para encarar um cenário de Série B, que a gente sabe que é um cenário de muita competitividade. E um jogador que chega exatamente nessa missão de ser competitivo, mas principalmente adicionar talento em um time que passa a necessitar mais de talento a partir da sua ideia de jogo. Um jogador que adiciona criatividade é um time que passa a precisar mais que o meio-campo seja um ponto de desequilíbrio. Um jogador que traz fluidez para um time que quer ter mais a bola, para um time que quer controlar mais o jogo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Eu nem sei o que falar da diretoria do Atlético. Utilize o Dudu, pelo menos isso.